Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você chegou diante desse vídeo, é porque Deus tem algo para palestrar no teu coração. Então, não saia daí sem antes ouvir a poderosa palavra de Deus. Eu já quero chegar sendo profeta de Deus para você. Eu quero chegar já profetizando sobre a sua vida. Eu profetizo que o seu caminhar, tá? A sua chegada mais próxima ao Senhor vai mover os céus ao seu favor. Então, se você não está caminhando na direção do Senhor, que você possa caminhar, tá? Na direção do Senhor, para que o céu se mova ao seu favor. Eu profetizo céus abertos ao seu favor. Eu profetizo a mão de Deus trabalhando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre a sua finança, sobre a sua vida sentimental, sobre toda a tua parentela, no nome de Jesus. Amém? Eu já quero te convidar, meu querido e minha querida, para você estar orando comigo. Vamos orar, porque a oração ela move a mão de Deus ao meu favor e ao seu favor, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Toma, Senhor, o primeiro lugar na nossa vida. Senhor, toma essa live nas tuas mãos, vai de encontro à casa dessa mulher que está me ouvindo, desse homem. Senhor, e quando a tua poderosa palavra chegar lá no ambiente, muda o cenário, muda o quadro da situação. Se tiver alguém enfermo, tu entra com cura. Se tiver alguém com portas abertas, o Senhor abre todas as portas. Se tiver um embaraço no meio da família, Senhor, tu desembaraça toda essa família. Coloca ela nos teus caminhos, Pai amado, Pai querido, para que ela possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu coloco nas tuas mãos, Pai amado e Pai querido. Senhor, entra e trabalha na vida dessa pessoa através dessa live. Se tiver alguém querendo se livrar do vício, Senhor, e não consegue, tu é aquele que dá força. Senhor, se tiver alguém sem força para ir à tua casa, tu é aquele que dá força. Então eu te peço, Senhor, dá a força hoje, fortalece, troca o fardamento dessa mulher, troca o fardamento desse homem, fala no nosso coração, porque necessitamos, Senhor, é necessidade de ouvir a tua voz. Necessitamos, Senhor, como necessitamos de água, muito mais do que necessitamos de água, de comida. Necessitamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Amém, minha querida. Amém, meu querido. Seja abençoado no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Kawaii. Tá? Se você não é inscrito num desses canais, corra lá e se inscreva no nome de Jesus. Já deixe seu likezinho, que é o seu joinha. Toda vez que você deixa seu joia, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa por feed de outras pessoas. Então já chega aqui, já deixa o seu like, deixa o Senhor falar no seu coração, no nome de Jesus, amém? Não saia desse vídeo sem dar o seu like, sem compartilhar, no mínimo com 3 pessoas. O Senhor me levantou nesse tempo para lançar as redes, né, e alcançar almas, e chamou você para vir comigo. Então me dê a mão e vem comigo no nome de Jesus. Vamos trabalhar para o Senhor, tá? Às vezes você vai compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que teve um dia péssimo, com aquela pessoa que está tendo uma enxurrada de problemas, com aquela pessoa que está com a vida de cabeça para baixo, e ela está precisando ouvir uma palavra. Então seja canal de Deus para essa pessoa, seja ponte para o Espírito Santo passar, no nome de Jesus, amém? Compartilhe e deixe seu like, tá? Deixa eu dar um recado rápido
Povo lindo de Deus, para agenda. O povo que estava me perguntando sobre agenda. Agenda, você vai me chamar lá no Instagram, Pastora Magna Vasconcelos, você vai me chamar inbox, tá bom? Porque às vezes tem pessoas que botam o número aqui, ou me chamam aqui, eu perco, né? Eu não entro mais naquele vídeo. Mas você, lá no Instagram, me chama que eu vou te atender no nome de Jesus e a gente vai dar um glória aí na sua igreja. Amém? Já vai abrindo a sua Bíblia no livro de Esther. Essa palavra o Senhor me deu, eu estava no dentista, né? O Senhor fala a hora que Ele quer, o momento que Ele quer, e eu estava orando, né? Porque eu sou uma mulher muito medrosa de dentista. Então, eu tô fazendo um canal e eu tava falando com o Senhor, né? Eu com a boca aberta, a dentista mexendo no meu dente e eu falando com Deus e Deus me dando a pregação. E eu comecei a pregar, né? A dentista mexendo no meu dente, eu comecei a pregar na minha mente, entendeu? Já o que Deus tinha falado no meu coração. Isso tudo para me acalmar, tá? Porque eu tava muito nervosa. Então, abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 11, tá? Que diz assim: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no palácio inferior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo seu rei estender para ele o cedro de ouro, para que viva. Eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamado para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: Não imagines no teu íntimo que, por estar na casa do rei, escapará só tu entre todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, jejuai por mim, e não comeis nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio inferior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava sentado sob o seu trono, na casa real, de frente da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cedro de ouro que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou a ponta do cedro. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma palavra gloriosa. Ela nos conta a história, né, uma parte da história de Esther, de Mardoqueu e de Amã e de Assuero, que era o rei, né? A palavra de Deus vai dizer que Mardoqueu era servo temente e fiel a Deus, e ele não servia a outros deuses e não se prostrava a outros deuses. E do outro lado tinha Amã, que servia a outros deuses, se prostrava a outros deuses, né? E Amã ficava indignado quando ele passava e Mardoqueu não reverenciava ele, né? Não abaixava para ele, porque Mardoqueu só fazia isso ao nosso Deus, ao Todo-Poderoso. Então ele cria, né,
na cabeça dele, ele começa uma conspiração contra os judeus. E nessa conspiração, ele induz o rei, tá, a fazer um decreto que todos os judeus iam ser mortos numa certa data, tá? E o rei assina aquele decreto sem saber que a sua esposa Esté era judia também. Porque quando Esté vai para o palácio, ela esconde que ela é judia. Ela não conta para o rei, né, nem para os seus eunucos que ela é judia, mas o próprio Mardoqueu fala para ela não contar que ela é judia. Então ela obedece a Mardoqueu e não conta. Então o rei, quando ele assina um decreto, ele não sabia que a sua rainha era judia. Então quando o decreto sai, a rainha Esté, ela não está sabendo do decreto, ela não está sabendo do que está acontecendo no reino, porque o rei há 30 dias não a chamava, tá? Então ela não sabe o que está acontecendo, sendo que Mardoqueu, ele ficava na porta do palácio, e por ele ficar na porta, nos portões, ele sabia de tudo, e o decreto já estava correndo em Suzã e nas províncias. Então a palavra de Deus vai dizer que Mardoqueu começa a clamar ao Senhor no meio de Suzã com panos de saco, né? Então ele começa, e muitos judeus começam com ele, e os servos de Esté vê isso, corre e conta para Esté. Então Esté manda um recado para Mardoqueu e fala assim: olha, vem até mim. E ele vem, e ele conta para ela o que está acontecendo, né? E Esther, em outras palavras, fala para ele que ela não pode fazer nada. Você está entendendo? Que tem 30 dias que o rei não chama ela para os aposentos dele. Então ela não falava com o rei, ela não estava vendo o rei, ela não sabia nem sequer o que estava acontecendo no palácio, né? Então Mardoqueu fala para ela: olha, não penses que tu ficarás livre, porque está protegida no palácio, tá? Tu e a tua descendência, não pense que tu está. Em outra palavra, é Mardoqueu está falando, tu és judia. E ele vai saber, mais cedo ou mais tarde, que tu és judia. E com esse decreto, você vai ser morta também. Porque o decreto dava poder às pessoas a matar qualquer judeu. Você está entendendo? Então, qualquer um podia matar você. Então, Esté podia morrer de qualquer forma, afacada, envenenada, apaulada de qualquer forma, porque era um decreto do rei, que eles podiam ser mortos, os judeus. Então, a palavra de Deus vai dizer que ele fala assim: olha, e mesmo se você não ajudar, mesmo se você não nos ajudar, a ajuda virá de outro lugar. Mardoqueu tomou uma posição. É como se ele estivesse dando uma chacoalhada em Esther. É como se Esther estivesse dormindo. Você está entendendo? Então ele sacode, em outras palavras, ele sacode ela, ao ponto que ela manda o recado para ele que ela vai entrar em jejum com as suas servas, e manda Mardoqueu botar todo o povo em jejum também, para que ela pudesse entrar na presença do rei. Por quê? Não podia se entrar na presença do rei sem que o rei chamasse, porque quem entrasse na presença do rei sem o rei chamar, iria morrer. Você está entendendo? Por isso que ela fala, eu vou até ele, se perecer, pereci. Porque ela sabia que havia uma lei, entendeu? Então ela entra em jejum. O que eu já começo a aprender com essa palavra? Existem batalhas que o inimigo levanta para nos matar, para nos afligir. Tem batalhas que Satanás nos levanta, tem batalha que Satanás levanta para nos afligir, para nos matar, para nos dar medo, nos dar insegurança. Você está entendendo? Então, tem batalhas que o inimigo vai levantar sorrateiramente, porque aqui Amã levantou essa batalha contra o povo judeu sorrateiramente, porque Mardoqueu, quando fica sabendo, o decreto já estava assinado por Assuero. Então, o mundo espiritual existe, se movimenta, você está entendendo?
meu favor e ao seu favor. E o mundo espiritual do inimigo também se movimenta contra mim e contra você. E devemos estar preparado. Aqui o ato de Mardoqueu botar pano de saco e começar a jejuar era o ato dele pedir misericórdia, era o ato dele chamar a atenção de Deus para a situação. O meu mal e o seu mal é que o inimigo levanta o problema, o inimigo levanta a afronta, o inimigo levanta a perseguição, o inimigo levanta a doença, o inimigo levanta a porta de emprego trancada, o inimigo levanta, tá? Uma pombagira para entrar no teu casamento, levar o teu marido, você tá entendendo? Levar a tua esposa. O inimigo faz várias armadilhas e o nosso mal é que a gente tá como Esther, sem saber de nada. Entendeu? Estamos no conforto, tá? Não estamos como se estivesse dormindo. A casa tá de cabeça para baixo, mas a gente não tá vendo, porque aqui Suzã estava de cabeça para baixo, entendeu? Os judeus já estavam aqui todos preocupados e aflitos, mas Esté estava no palácio protegida. Você tá entendendo? Então, às vezes, eu e você, a nossa casa tá de cabeça para baixo e a gente tá dormindo como se Esté estivesse dormindo. Ela não estava sabendo o que estava acontecendo. Então, quando ela fica sabendo, há um despertar nela. Você tá entendendo? E quando há um despertar nela, a primeira coisa que acontece é o medo. Eu não posso ser o rei, porque se eu for, eu vou morrer. Então, primeira coisa que acontece comigo e com você quando a gente olha para o vento é temer diante do vento. É ficar apavorada e achar que vai morrer. Achar, se nós entrarmos nessa batalha, nós vamos perecer. Não, e quando é o Senhor, o próprio Deus que está nos acordando, está falando para mim e para você, ei mulher, ei homem, acorda, porque você está dormindo. Na tua casa, o inimigo já está com a chave na mão e você está dormindo. O inimigo já está cirandando na mente desse marido e você está dormindo. Cirandando na mente dessa esposa e você está dormindo. O inimigo está cirandando na mente dos seus filhos e você está dormindo, mulher. Então, era isso, né? Era isso que estava acontecendo com Esther. Ela não estava atenta ao que estava acontecendo. Você está entendendo? Porque por ela ser rainha, ela tinha informante no palácio, mas ninguém trouxe essa informação para ela. Ela fica sabendo através do movimento que Mardoqueu estava fazendo do lado de fora. Você está entendendo? Então, às vezes, a gente não está enxergando o que está acontecendo dentro da nossa casa, porque o decreto saiu da casa real. Saiu do marido dela, mas ela não viu, ela não ficou sabendo. Você tá entendendo? Às vezes o problema tá dentro da minha casa, dentro da sua casa e a gente não vê. Por quê? Porque estamos dormindo, estamos pensando em tantas coisas, estamos preocupadas com os nossos afazeres, com os nossos trabalhos, com a faculdade, com a escola, você está entendendo? Com o curso, com o marido, estamos preocupados com tantas coisas, sabe? Em sentar na frente da televisão, em ver uma novela, mas não estamos preocupados com o mundo espiritual, não estamos preocupados e não estamos vendo e olhando que o filho está indo para as drogas, que o filho chegou mais tarde, porque, perdão, o filho deu uma resposta atravessada. Se ele deu a primeira resposta e você não reagiu, ele vai dar a segunda e a terceira. Você tá entendendo? Porque, querida, você tá dormindo dentro da sua casa. Você não tá vendo o que tá acontecendo, porque o decreto real saiu do palácio. Você tá entendendo? Esté tava onde, gente? Tava no palácio, mas ela não sabia. Então a palavra de Deus vai dizer que ela resolve, né? Primeiro ela fala, eu vou perecer, né? Aí Mardoqueu dá uma acordada nela. Ele fala assim, ó, não penses tu que tu vai ficar aí no palácio e nada vai acontecer a tu não. Porque, em outras palavras, tu és judia. Ou tu toma teu fardamento agora e entra na batalha conosco, tá? Ou você vai perecer aí, mas o Senhor mandará ajuda. Você tá entendendo? Em outras palavras, Mardoqueu estava falando para ela, se tu não nos ajudar, Deus é poderoso e Deus é poderoso, Deus é milagroso e Deus é misericordioso, que ele vai mandar ajuda de outro lugar.
mas não vai deixar o povo dele perecer. Mas talvez tu pereça aí no palácio. Por quê? Talvez, Esther, seja para este tempo que Deus te colocou aí, porque, querida e querida, tudo há um propósito. Você não está naquela porta de emprego porque não tem um propósito. Tem um propósito, você está ali, tá? Você não entrou naquela faculdade, não está naquela turma sentada naquela cadeira, porque por nada não, porque há um propósito ali. Talvez Deus vai colocar alguém que precisa ouvir a palavra de Deus sentado do seu lado. Deus não vai te colocar num ambiente que não tenha um propósito, porque para tudo há um propósito. Você tem que se disponibilizar para que Deus use você a qual o propósito ele separou para você ser usada. Você está entendendo? E eu e você não devemos ficar parada, sabe? Porque aqui Esté tomou uma decisão. Ela fala, eu vou. Então, se eu perecer, pereci. Em outras palavras, ela está falando, se o rei me matar, matou, mas eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou deixar eu ser usada por Deus. Então, deixa Deus usar você. Muitas das vezes, Deus fala assim, levanta, vai lá dar um abraço em fulano, a gente fica assim, ai meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou? Se Deus falou para você abraçar, vai lá e abraça. Se Deus falou para você orar, vai lá e ora. Você está entendendo, querida e querido? Então, a palavra de Deus vai dizer que ela fala para Mardoqueu assim, ó, manda um recado para ele, fala assim, ó, fala para ele botar o povo todo para jejuar, porque eu vou jejuar daqui, você jejua de lá, eu vou jejuar com as minhas servas aqui, e você coloca todo o povo para jejuar. E assim todo o povo jejuou. O que eu já aprendo assim com essa palavra, né? A segunda lição que eu aprendo com essa palavra, que o jejum move a mão de Deus, tá? Jejum dá livramento, jejum dá escape, jejum abre porta, mas às vezes a gente não quer largar a mão do café da manhã, não quer largar a mão de um almoço, né? Porque dependendo do horário que você faz o jejum, você vai ter que abrir mão de uma refeição. E às vezes a gente não quer abrir mão, você tá entendendo? Porque a gente sabe que o período do jejum é um período que a gente fica em oração, um período que você vai escutar uma pregação, vai escutar um louvor, um período que você vai ficar mais próximo de Deus, que você vai ficar em comunhão, entendeu? Então aqui ela bota por 3 dias toda a nação de Israel em jejum. E a palavra de Deus fala que ela também entrou em jejum. Tudo isso para entrar na presença do rei, porque não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. Então eu já entendo que quando eu tenho que falar com alguém, que eu preciso que Deus favoreça o coração daquela pessoa ao meu favor, tá? Eu já tenho que jejuar em prol daquilo que eu vou falar com aquela pessoa. Eu sempre ensino isso. Você vai falar com um pastor, com a sua liderança, jejua pela sua vida, né? Antes de você ir até lá, tá? Vai ter uma reunião na minha igreja ministerial. Eu sempre ensino isso. Jejua pela sua vida antes de ir para a reunião ministerial. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Jejua antes de ir para a entrevista de emprego. Aqui, Esther nos dá um grande ensinamento. Que antes de você ir tomar uma decisão, tomar uma postura, sabe? Diante de você ir falar com alguém, antes de você querer que o coração daquela pessoa, porque ela não ia só falar, ela ia marcar um banquete, né? Que isso aí já é uma outra pregação. Ela já ia falar com o rei o que ela queria, mas ela precisava que o coração do rei ficasse favorável a ela, entendeu? Para ele atender ela. Então, quando eu quero que o coração de uma pessoa mude ao meu favor, eu vou jejuar antes de eu entrar naquela presença. Então eu já entendo que antes de eu entrar na batalha, antes de eu tomar uma decisão, eu vou entrar nessa batalha, eu tenho que entrar em jejum. Eu não posso entrar numa batalha sem fardamento, eu não posso entrar numa batalha sem sapato de fogo, sem cinto, sem couraça, sem escudo, sem espada, sem capacete. Eu não posso entrar. Você tá entendendo? Na presença do rei, enquanto eu não tiver com todo o paramento de guerra, porque eu não posso entrar na guerra sem estar devidamente fardada, devidamente
preparada. E o nosso mal é que a gente quer entrar em batalhas que não são nossas e ainda quando entra sem fardamento. Você tá entendendo? Nunca entre em batalhas que não são suas e que Deus não te autorizou a entrar. Tem batalhas que não são nossas, mas Deus vai nos autorizar a entrar. Mas tem batalhas que não são nossas, que Deus não vai nos autorizar a entrar. Porque tem batalhas que não é sua, é da outra pessoa. É Deus quebrando o vaso daquela pessoa. Aí você vai lá e bota a mão onde não tem que botar. Você vai ser quebrado junto com aquela pessoa. Você tá entendendo? Então, meu querido, coloque a mão em batalhas que Deus te autorizou. Essa batalha aqui era uma batalha que Deus tinha autorizado Esther a entrar. Até então, porque a batalha era dela. Ela era judia também. Você tá entendendo? Então ela faz o jejum. E a palavra de Deus vai nos dizer que ela jejua 3 dias, a nação jejua 3 dias, as servas dela jejuam 3 dias, e ao 3º dia ela se arruma toda. E vai falar com o rei, presta atenção, ela se arruma toda, ela bota roupa de rainha, joia de rainha, ela se põe na postura dela de rainha. Então, o ato dela botar a roupa de rainha, a joia de rainha, é o ato dela botar o fardamento dela. Ela está indo para a batalha, porque há uma batalha. Quando ela entra nos aposentos real, primeiro que Amã está lá. E Amã era inimigo do povo judeu. Segundo, o rei estava vendido na situação. Assinou um decreto sem ir a fundo ao decreto. Você está entendendo? Então ela estava indo para uma batalha. E era uma batalha que não era uma batalha qualquer. Ela sabia disso. Portanto que ela manda o povo jejuar por 3 dias. Às vezes você quer entrar na batalha, mas não tem dimensão do tamanho dessa batalha que você entrou, querida. E o Senhor me trouxe hoje aqui para falar para você. Batalha travada se entra em jejum. Batalha travada se entra em oração. Não se entra em batalha no teu lar. Não se entra em batalha no seio da sua família. Não se entra em batalha de casamento, de filho, sem onde você está fortalecida, fortificada, totalmente, sabe? Com jejum, com oração, com súplica, tá? Com oração na madrugada, você tá entendendo? Com um relógio de oração, porque tem batalhas que vai te exigir um outro nível de busca do Senhor Jesus. Entendeu? Há batalhas e batalhas. Tem batalhas que você vai entrar só com jejum. Tem batalha que você vai entrar jejum e oração. Tem batalha que você vai entrar jejum e oração na madrugada. Tem batalha que você vai entrar jejum e oração com relógio de oração. Você tá entendendo? Para cada batalha há um tipo de fardamento, há um tipo de postura que o servo e a serva de Deus têm que tomar. Essa live é uma live de ensinamento para você poder entrar nas batalhas e não sair ferida. Para quando a flecha inflamada do inimigo bater na tua couraça, ela cair, porque você está devidamente como Esther, porque Esther estava devidamente arrumada com a roupagem real. Você está devidamente arrumado com o fardamento celestial, que é a farda espiritual, que você consegue ela no quartel-general. Pastora, como assim? Que quartel-general é esse, querida? Se você botar o teu joelho no chão, o céu vai se abrir, você vai entrar no quartel-general espiritual do céu. Você está entendendo? Entrar na sala do trono e falar com Deus. Aqui Esther precisava falar com o rei. Então, para ela falar com o rei, ela precisou tomar a postura de jejum. E a palavra diz que ela chega diante da sala e o rei vê ela do lado de fora. E quando ele vê ela toda arrumada, com a roupagem real, toda preparada para entrar no reino, para entrar na sala real, o coração dele se alegra. Lembra do jejum que ela fez? Lembra? O jejum era para mover o coração do rei, querida. Era para o rei atender ela, abrir as portas do aposento dele e atendê-la. Olha como é que a oração muda o coração de uma pessoa. Aí você tá com uma pessoa que diz, eu não vou fazer, eu não faço, eu não posso, a última palavra é minha, quem toma a decisão aqui sou eu, porque você tá com um fardamento
tá sem o fardamento e tá sem o jejum, porque jejum muda coração de homem e coração de mulher. Jejum muda o quadro da situação. Então hoje o Senhor está chamando a minha atenção e a sua atenção para o jejum. O crente, ele tem que ter uma vida de jejum e uma vida de oração. Se você não tem uma vida de jejum, se você não tem uma vida de oração, você não tem um fardamento real, você não está apto a ir para a batalha. Você está entendendo? Porque no meio da batalha, querida, se você estiver sem fardamento, sem a farda, sem a espada, sem o escudo, o inimigo vem e arranca a tua cabeça. Mesmo com o fardamento, muitas das vezes somos feridos no campo de batalha. Quantas vezes o Senhor já não te tirou do campo de batalha e te levou para a enfermaria? Irmãos, eu mesma já fui ferida várias vezes no campo de batalha e fiquei lá no chão, no campo de batalha, até o Senhor ir lá e me tirar. Entendeu? Tem até um louvor chamado Soldado Ferido. Depois você ouve esse louvor. Ele fala sobre o soldado que é ferido no campo de batalha. Então eu quero dizer que no campo de batalha nós somos feridos, mesmo com o fardamento. Agora você imagina aquele cristão que vai para o campo de batalha sem o fardamento, vai ser morto. Esther sabia disso. Então a palavra de Deus vai dizer que Esther, ela aparece na entrada da sala, e o rei se alegra e manda ela entrar, estende o cedro para ela, ao favor dela, querido. E ela, sabe o que ela faz? No ato do rei estender o cedro a ela, ela coloca a mão dela na ponta do cedro. O ato dela colocar a mão na ponta do cetro era: a minha vida está nas suas mãos. É isso que ela estava dizendo para ele. Porque o ato dele estender, tá, o cedro para ela é o ato de atender a ela. E quando o rei encolhia o cedro, né, colocava o cedro junto a ele, é o ato que você não ia ser atendida, é o ato que ela ia morrer. Você tá entendendo? Lembra que no começo da ministração eu comecei a falar que se você entrasse na presença do rei sem ser chamado, você podia ser morto? Então, se o rei encolhesse o cedro, significava que ela estava morta, que o soldado podia levar ela e matar ela, porque ela descumpriu uma lei. Você tá entendendo? Não, mas ele estica o cedro, e quando ele estica, ela toca com a mão a ponta do cedro. Então o ato dela tocar com a mão a ponta do cedro era: a minha vida eu coloco nas tuas mãos. Aí o Senhor me trouxe hoje aqui para te perguntar: tu tem colocado a sua mão na ponta do cedro e tem falado: Senhor, se perecer, pereci, a minha vida está na sua mão? Porque vamos para a batalha, mas não colocamos a nossa vida na mão do Senhor Jesus. Colocamos a nossa vida e a nossa confiança na mão do homem, mas não na mão do Senhor Jesus. Então, querida, o Senhor me trouxe hoje aqui para falar para você: tá no meio da batalha, coloque a sua vida na mão do Senhor, porque é ele que entra na sua batalha, não é você que entra na batalha, é ele que vai à frente da batalha. E Jesus, quando ele vai à frente da batalha, ele vai abatendo o inimigo, ele vai abatendo os problemas. Você tá entendendo? Se a sua batalha é a porta trancada, Deus é poderoso para abrir não só uma, mas 2, 3, 4, 5, quantas ele quiser e quantas ele achar que você é merecedor. Porque, presta bem atenção, o seu filho vai para a escola, ele passa o ano todo estudando, mas se ele não passar de ano, você vai dar presente para ele no final do ano de Natal? Não, irmão, você não vai dar. Sabe por que você não vai dar? Porque você vai querer corrigir o filho, significa que ele não mereceu. Então, vai abrir porta 1, 2, 3, 4, 5, mas se você estiver merecendo, se você está sendo um bom filho, né? Porque aquele filho que não é bom precisa de correção. Ele precisa de correção para ele entrar de volta no trilho que ele saiu. E o ato de Deus fazer a correção, e o ato de Deus apertar um pouquinho o parafuso que está frouxo, né? Que às vezes nós ficamos frouxos na presença do Senhor Jesus, não é ato de castigo, é ato de amor. Porque quando Deus chama a tua atenção, quando Deus dá aquela puxadinha de orelha, né? É o ato de amor. Porque o teu pai e a tua mãe, quando ele te bate, quando ele
puxa a tua orelha, quando ele bota você de castigo, é ato de amor, é ato de correção. A minha mãe falava assim, ó, se eu não te corrigir aqui, a rua vai corrigir. Então, se Deus não te corrige aqui, o mundo lá fora vai tentar te corrigir e não vai ser do jeito que Jesus corrige. Entendeu? Então, a palavra de Deus vai dizer que ele atende Esther. Então, querido, a palavra que Deus tem hoje no meu coração e no seu coração é: não fique frouxo no meio da batalha e não esteja dormindo quando a batalha bater na sua porta. Fique atento na sua casa, porque às vezes o vento se levanta dentro da nossa casa e a gente está desapercebida, sabe? Estamos preocupadas com tantas coisas. Estamos preocupadas em ir no shopping, ir no cinema, em tomar um chá com a amiga, em ficar pendurada no telefone, no Facebook, no Instagram, no Zap, assistir uma série na Netflix. Você tá entendendo? Ver televisão, ver novela, ver Big Brother. Estamos atentas com tantas coisas, mas não com a nossa casa, com o nosso ministério, com os nossos filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Porque Satanás bota distração para você, porque você é distraído, você fica desapercebido, e você desapercebido, a primeira flecha bate em você. Você tá entendendo? Então, um soldado distraído, desapercebido no campo de batalha é ferido. Esther estava distraída dentro do próprio palácio dela. Você tá entendendo? Porque o decreto saiu do palácio. Assuero estava onde? Dentro do palácio. Assuero era marido de quem? De Esther. Mas Esther sabia do decreto? Não. Esther sabia o que estava acontecendo em Suzã? Não. Por quê, querido? Por que ela não estava sabendo? Porque muitas das vezes a luta está dentro da nossa casa, o levante está dentro da nossa casa e a gente não está percebendo. Então hoje o Senhor está acordando mulheres e homens aqui para ficar totalmente apercebido. Nem sei se existe essa palavra, gente. Para ficar atento ao que está acontecendo dentro da sua casa, porque Satanás ele entra com sapatinho de lã. Ele não é o lobo mau que ele vai visitar os 3 porquinhos e ele fala: eu vou assoprar e vou derrubar a sua casa. Ele não vai te avisar que ele vai derrubar a sua casa, tá? Ele vai entrar com sapatinho de lã, com nada a ver, com isso não é verdade, vai fazer várias coisas, várias contendas dentro da sua casa. Você tá entendendo? Porque o decreto que ia matar o povo de Israel saiu de dentro da casa de Esther. Saiu de dentro do palácio. Então, muitas das vezes, o decreto que é para matar você e sua família está saindo de dentro da sua casa, com legalidades e com portas abertas que você não percebeu que a sua família abriu. Então, hoje, o Senhor está te despertando para você fazer um jejum em prol da sua família, fazer um jejum em prol do seu casamento, fazer um jejum em prol dos seus filhos, fazer um jejum em prol da sua casa. Queremos fazer jejum em prol de tanta coisa, em prol de uma porta aberta, em prol da finança, em prol disso, em prol daquilo, mas não queremos fazer um jejum em prol da nossa família, em prol do nosso casamento. Você está entendendo? E hoje o jejum, hoje é em prol da gente. Você está entendendo? Aqui Esther fez um jejum para que ela não perecesse, para que ela pudesse entrar e convidar o rei para um banquete. Mas aí já é uma outra pregação. Você está entendendo? Para que o rei pudesse atender ela. Então eu já entendo que para o rei me atender, eu já tenho que ter uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade. Portanto que ela fala assim, ó, o rei não me chama 30 dias. Ela estava 30 dias em intimidade com o rei. Você está entendendo? Então você, sem intimidade com o rei, você morre, perece. Você está entendendo? Porque o rei não te atende. Então que neste dia, querido e querido, você possa ser profeta, você possa ser boca de Deus para você. Porque às vezes queremos ser profeta para A, para B, mas Senhor, retira, sabe, minhas lives para a gente ser profeta para gente. Porque antes de ser profeta para alguém, a gente tem que estar de pé.
sabe? Temos que estar como soldado valente, prontinho para a batalha. Então você vai colocar desse jeito que eu vou falar nos comentários aí, no nome de Jesus. Hoje o Senhor me desperta para a batalha. Hoje o Senhor me desperta para a batalha. Profetiza que Deus está te despertando para a batalha. Você está entendendo? Eu não sei qual batalha você está vivendo. Talvez seja a batalha na sua casa, a batalha na tua vida sentimental, a batalha no meio da sua família, a batalha na vida espiritual, porque tem batalhas na vida espiritual também. Às vezes a batalha é na sua saúde, a batalha é nas suas finanças. Eu não sei qual é a batalha que o inimigo levantou, mas eu profetizo que hoje o Senhor está te sacudindo e te levantando para a batalha. Então você vai colocar assim nos comentários: hoje o Senhor me está me levantando para a batalha, porque Deus, quando te levanta para a batalha, querido e querido, Deus troca o seu fardamento, Deus troca a sua mente, o seu pensamento, sabe? Deus te dá estratégia na batalha, te dá visão de águia, porque a águia ela voa alto, você tá entendendo? Então, o ato de você voar alto, você tem uma dimensão melhor da situação que tá acontecendo embaixo. Então, quando Deus te levanta para a batalha, Deus vai te dar a visão além do alcance. Você tá entendendo? Deus vai te dar a visão de águia, visão espiritual, para que você possa entrar na batalha. Você tá entendendo? Lutar pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento, mas isso com uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de comunhão com Deus e com os céus. Então, em nome de Jesus, pastora, eu já não jejuo há muito tempo. Coloque nos comentários que eu quero saber quantas pessoas não jejuam há muito tempo. Pastora, eu não jejuo há muito tempo. Você está entendendo? Coloque aí no nome de Jesus que eu quero saber quantas pessoas não jejuam. Entendeu? Para você ver o poder do jejum. Você viu que um jejum aqui mudou o coração de Assuero para atender ela. Então, querido e querido, saiba que um jejum muda o coração de uma pessoa. Então, em nome de Jesus, se você não sabe jejuar, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, aprenda a jejuar, porque o jejum, ele move a mão de Deus ao meu favor e ao seu favor, amém? Quero te convidar para estar orando comigo, vamos orar, porque a oração, ela abre os céus, e hoje nós precisamos de céu aberto aqui no nosso meio. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, te entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Pai amado e Pai querido. Toma cada mulher que entrou por essa live, cada homem que entrou por essa live. Talvez aquela pessoa, Senhor, está no meio de uma batalha, mas está totalmente perdido, está sem jejum, está sem oração, está sem fardamento. Senhor, desperta ela, como tu despertou Esther, porque no meio da batalha, Senhor, ficamos temidos, temos medo de entrar na batalha, porque temos medo de nos ferir. Esther temeu, Senhor, mas tu acordou ela, Senhor, porque, Senhor, se ela não tomasse uma providência, Senhor, com o que estava acontecendo, Pai amado e Pai querido, só iria levantar outra pessoa, mas algo iria acontecer. Mas, Senhor, tu colocaste Esther naquele tempo, Senhor, para que ela pudesse levantar, Senhor, ao favor do seu povo. Tu sempre vai colocar um, Senhor, que se levante a favor do seu povo. Pai amado e Pai querido, então coloca a minha vida em tuas mãos, coloca a vida dessa mulher, desse homem nas tuas mãos. Nos levanta como soldado valente em meio à batalha, Senhor, para que, Pai amado e Pai querido, quando entrarmos na batalha, Senhor, possamos, Senhor, lutar, Senhor, e vencer a guerra, porque tu já foi na nossa frente, porque a peleja, Senhor, nunca é nossa, sempre é tua, Pai. Eu coloco nas tuas mãos a peleja desta pessoa, Senhor. Coloca, Senhor, a peleja da saúde, a peleja da vida financeira, a peleja da vida sentimental, a peleja da vida espiritual, Senhor, a peleja das finanças, do lado, da porta trancada. Eu não sei qual é a peleja, mas eu coloco nas tuas mãos, Senhor, e eu profetizo vitória. Vitória, vitória. Essa mulher e esse homem vão sair vitoriosos, como o povo de Israel saiu vitorioso, Senhor. Da mesma forma, Senhor, nós vamos sair vitoriosos dessa batalha. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilha essa live no nome de Jesus. Já dê seu likezinho, que é o seu joinha. Toda vez que você dê seu like,
O YouTube entende que é um vídeo de conteúdo e passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. Então, compartilha com aquela pessoa que você sabe que está no meio de um vento, para que ela entenda que ela tenha que ter uma vida de oração e uma vida de jejum antes de entrar na presença do rei, para que o rei possa estender o cedro ao favor dela e para que ela possa tocar na ponta do cedro, dizendo: a minha vida te pertence, Senhor, essa peleja não é minha, eu preciso da tua ajuda. Então, em nome de Jesus, compartilha, tá bom? Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus. Beijo grande, até a próxima e compartilha no nome de Jesus.